Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia maravilhoso para todos vocês. Glória a Deus. Nós acabamos de vir de um tempo de oração maravilhoso, às 3 horas da manhã. Foi um tempo sobrenatural. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Como que foi hoje na oração? Como que foi hoje? Amor, pega aqui, ó. Como que foi hoje? Que Deus abençoe todos vocês. Vicente, querido, Ana Paula, sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus. Um dia muito, 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 muito abençoado para todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade, no livro de Gênesis. E aí, o que vocês estão achando do livro de Gênesis? Tá sendo sobrenatural, né? É um livro maravilhoso. É um livro cheio de mistérios, é um livro cheio de códigos, é um livro cheio de, que desperta muitas perguntas em nós. Ontem eu não consegui mandar o PDF para vocês, eu tava em viagem, Confesso que eu não tô na minha casa, então eu fui fazendo no caminho, mas ainda tenho que terminar. Eu vou mandar assim que acabar a live, eu vou mandar lá no nosso grupo, tá? Tanto o PDF de ontem quanto o de hoje, ok? Então, falei para vocês estarem lendo até o capítulo 14, certo? E nós vamos ler do 15 agora, Hoje nós vamos ler o 15 e o 16, talvez, A gente tá lendo de 2 a 3 aqui na live, e aí a meta é 7 por dia. Então, se ler 2 aqui na live, fica quantos para casa? Fica 5 para casa. Se ler 3 aqui, fica 4. Amém? Sobrenatural. Sobrenatural. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje, no nosso tempo de oração, às 3 horas da manhã, nós fizemos uma oração direcionada. E aí nós fomos no tribunal de Deus apresentar todas as nossas causas, todas as nossas pendências, todas as coisas. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Amém? Hoje nós adentramos, o tribunal do Senhor, o tribunal de Deus. Amém? Foi sobrenatural. Essa minha Bíblia tem na internet. Gente, na época que eu comprei essa Bíblia aqui, foi no meu primeiro ministério. A gente comprava dessa Bíblia aqui para dar para todas as pessoas que a gente ganhava para Jesus. Na época a gente pagava o quê? 35, 40 reais em cada uma dessas Bíblias, amém? Não é tão cara essa Bíblia, eu comprava na internet, eu não sei hoje quanto que tá. E essa aqui era a Bíblia que a gente dava, a gente ganhava para Jesus e dava uma Bíblia. Então, eu gosto muito dessa versão. Essa versão é a NVT, Nova Versão Transformadora. Outra versão boa para você também é a NVI, tá? Almeida Revisada também é muito boa. Tem várias, gente. Tem da King James também. Eu tenho muitas. Amém? Hoje é 50 reais essa Bíblia, mas ainda tá barata, gente. Hoje uma Bíblia boa, de couro, é mais de 200 reais. Então, eu gosto de letra grande. Presta atenção aqui. Essa letra aqui, ela é grande, letra grande, Então, eu gosto de Bíblia de letra grande. Então, quando você for comprar a Bíblia, tá? Quando você for comprar a Bíblia... Quando você for comprar a Bíblia, tem que ser uma Bíblia de letra grande para facilitar a sua vida, tá? Uma Bíblia de letra grande, amém? Tá, eu vou colocar as indicações no grupo, tá? Eu vou colocar, tá? Todas as indicações de Bíblia lá no grupo, amém? Bora compartilhar essa live, gente? Bora compartilhar essa live no nome de Jesus com pelo menos 50 pessoas. Eu sei que aqui no direct tem como compartilhar com 50 pessoas. Então hoje compartilha no mínimo com 50 pessoas, amém? Essa live vai ser tremenda. Nós vamos ler o 15, talvez o 16 e talvez o 17,
Amém? Tem sido sobrenatural aquilo que nós estamos vivendo todos os dias nessas manhãs. Amém? Tá sendo maravilhoso. Uau, muito profético. Cada dia, sexta-feira tem culto, a Nani que vai estar na direção do culto. A Nani carrega uma unção maravilhosa. Ela vai estar fazendo o culto na sexta-feira. Vocês vão fritar na unção. Vocês vão fritar na presença de Deus. Vai ser sobrenatural. Vocês não têm ideia. Olha, tem gente que leu até o 19. Parabéns. É gostoso de ler Gênesis, não é? É muito bom, porque você vai lendo, você vai grifando, você vai se indagando, você vai perguntando. É maravilhoso ler Gênesis. Maravilhoso, maravilhoso. Muito tremendo, muito sobrenatural. Amém? A Nani já tá montando a palavra dela. Nani, fala aí, qual que é o tema da sua palavra na sexta-feira no culto da Global? Para você assistir os cultos da Global, é só você entrar no nosso grupo. Os cultos lá é toda segunda-feira às 19 horas e todas as sextas-feiras, tá? Às 19 horas. Na próxima segunda-feira, eu sei que segunda-feira é o dia que ninguém quer assistir culto, então eu vou na segunda-feira. Eu gosto de pegar o dia que é mais propenso o povo não querer, você tá entendendo? Então, na segunda-feira, a sexta é a Nani, segunda-feira sou eu, tá? O tema, ó, o tema da Nani, olha que tema tremendo, posicionamento espiritual. Gente, posicionamento espiritual na sexta-feira. Na segunda-feira, quem tava agora nessa segunda-feira nos cativeiros espirituais, foi tremendo ou não foi? Foi tremendo. Na segunda-feira, o tema é a quarta dimensão. Eu vou desenhar a quarta dimensão para você, eu vou explicar para você, tá? De uma forma talvez que você nunca entendeu o que é quarta dimensão, tá bom? Então, quarta dimensão é algo espiritual, eu vou explicar para você. Então, aumenta a sua expectativa que vai ser poderoso, vai ser profético. Amém? Então, sexta-feira agora, posicionamento espiritual Canani. Na segunda-feira nós temos o culto que vai ser sobre quarta dimensão. Vai ser uma aula, né? Porque, na verdade, eu peguei esse ano os meus cultos para fazer formato de ensino. Então, vou ensinar você a gerar. Eu vou ensinar você a ter um útero que gera. Eu vou ensinar você a ter um útero que gera. Amém? Vai ser poderoso demais, tá? Para participar dos cultos tem que estar no grupo. Nós não divulgamos em nenhuma rede social, é só para quem tá ali no grupo que consegue pegar o link do culto, tá? Então, para entrar, clica no meu perfil, vai lá no final e lá embaixo tem entre no grupo do Telegram, e aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar no nome de Jesus. Fecha teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai na autoridade do nome de Jesus, eu quero te apresentar agora, Senhor Deus, este dia, estas vidas que estão aqui. Obrigada, Pai, pela madrugada linda que tivemos em oração das 3 às 4. Foi algo tremendo. Hoje nós acessamos o tribunal de Deus. Pai, obrigada, Senhor Deus, pela tua dádiva, pelo teu favor. Pai, agora onde a minha voz estiver chegando, que a tua presença chegue também. Aonde, Senhor Deus, agora nós estivermos, Pai, clamando, Senhor Deus, o teu nome, que todo jugo seja despedaçado. Pai, eu convido a unção avassaladora agora sobre essa live. Pai, nos revela o que tem por trás da letra. Acampa agora os teus anjos em cada ambiente espiritual. Eu decreto agora, Pai, que a tua presença nos forja, nos alimenta. Pai, nos alimenta agora com a tua palavra. Não só com a letra, mas com uma revelação, com o poder que está por trás de cada letra. Manda, vai, sorco. Rikchendele manarayasterge derebalamant. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor Deus, o governo dessa live ao cheiroso, ao maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo, é você que conduz todas as coisas aqui. Obrigada por esse dia incrível. Amém. Glória a Jesus. Então vamos lá. Abra comigo agora vou só dar uma recapitulada aqui. Vamos lá. A gente leu a Torre de Babel, a gente vê ali, né, Nimrod, que vai, né, fica à frente da Torre de Babel, mais pra frente vai ser falado.
Nimrod, ele vai construir uma torre. Deus viu que isso era mal, Deus vem e desce, confunde a língua deles, tá? E eles param de construir a torre, certo? E aí depois, Deus vai chamar Abraão, né? Vai fazer uma promessa para ele. E aí Abraão e Sara vão para o Egito, porque estava tendo muita fome. Ali, Sara é apresentada ao faraó como irmã de Abraão, e isso recai uma praga muito grande sobre o rei do Egito. E aí, o faraó, né? E nisso, né, Abraão é expulso, né? Com a Sara e com tudo, né? Dali do Egito, certo? Aí depois tem a separação de Abraão e Ló, eles estavam crescendo muito, tinha muita, tá? Eles estavam crescendo muito, eles tinham muitos animais, eles tinham muitas posses, e eles já não comportavam ficar no mesmo ambiente, tá? Essa mensagem aqui traz uma mensagem profética para nós, tá? Né? Ló era sobrinho de Abraão, então era 2 parentes no mesmo ambiente, crescendo junto, e aí Deus separa, tá? Deus separa, aqui é a mão de Deus separando. Aí Abraão pede para Ló escolher onde ele quisesse, e ele escolhe o lado o lado ali de Sodoma e Gomorra, né? Os vales dali, ele achou que aquele lugar era o melhor lugar, certo? Tá? Achou que aquele ali era o melhor lugar. Então, Abraão, aí depois, né? Ló é preso, né? É levado cativo, Abraão vai resgatar ele, ok? Abraão vai entregar aqui a 10ª parte a Melquisedeque, enfim. Agora nós vamos aqui no capítulo 15, certo? Gente, se a minha voz estiver mudando, você entra e sai. É um bug do Instagram, tá? Você entra e sai novamente, certo? Deus chamou Abraão e ele levou o sobrinho junto, exatamente. E muitas vezes na nossa vida, para nós prosperarmos, para nós rompermos, nós temos que sair debaixo da parentela. Nós temos que romper com a parentela. Amém? Sai para a terra que eu te mostrarei, tá? Então, nós estamos agora em Gênesis, tá? Capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, ok? Gênesis, capítulo 15. Então, vamos lá. A promessa da aliança deixa eu ver o que eu risquei aqui. O Senhor Abraão, entre o Senhor e Abraão, a promessa da aliança entre o Senhor e Abraão, certo? Então vamos lá. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as bênçãos se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Então aqui, Abraão está questionando a Deus que ele tem muitos bens, ele já é muito abençoado, só que ele não tem para quem deixar isso. E ele cogita deixar para Eliezer, que é o servo da casa dele, certo? Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Quando Deus te faz uma promessa, existe uma chave para que ela venha se concretizar. Eu preciso que você entenda que Deus ele vai fazer promessas a todos os seus filhos na terra. Mas existe uma chave para que ela venha se concretizar. E Abraão nos ensina. Abraão creu, acreditou. Se você não acreditar que aquilo que Deus falou que vai fazer é possível, eu sinto muito, mas não vai acontecer. Deus, ele age mediante um elemento chamado fé.
E fé é crer sem ver, crer sem tocar, crer sem ter certeza, crer sem ver vestígio e possibilidade nenhum. Ok? Certo? Ok? É pecado jogar na Mega Sena? É pecado. Abre ilegalidade catastrófica na sua área financeira. Pessoa que joga na Mega Sena, ela não confia no Senhor. Ela confia num jogo, ok? É um jogo de azar. Já tô respondendo aí a perguntinha. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que lhe tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: o Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? Então aqui Deus está prometendo uma terra a Abraão. E Abraão está falando assim: mas como posso ter certeza que eu vou ter de fato? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, e todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos os animais e os matou. Nessa época, Jesus não havia vindo. Não tinha um sacrifício perfeito, certo? Tá? Não tinha. Então aqui, a adoração ao Senhor, a imolação aos pecados era mediante o quê? Era mediante os animais que eram oferecidos. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravo por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que a escravizar. Por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgarceus e jebuseus. Então aqui, Deus vem fazer uma aliança com Abraão, e Abraão queria ter certeza. Deus, mas como que eu vou ter certeza que eu vou tomar posse dessa terra? Porque eu acredito que na mente de Abraão, imagina, essa terra sendo ocupada pelos inimigos de Deus. Pessoas, povos que não criam em Deus e sempre se levantaram. Lá na frente vocês vão ver. Então aqui, Deus pede um sacrifício a Abraão. Abraão vai lá, pega o sacrifício, pega os animais de 3 anos, a pombinha, a rolinha, coloca lá no altar, vem uma escuridão. Deus traz um esboço profético do que vai acontecer. Esses 400 anos é o povo que ficou exilado ali no Egito, tá? É o povo que depois sai com a mão poderosa, forte, através de Moisés. E Deus já estava mostrando, ok, para Abraão o que iria acontecer. E aqui Deus consome com fogo, né, o holocausto que está ali e faz o quê? A promessa, tá? Agora nós vamos entrar no capítulo 16. E aqui tem uma chave muito poderosa. Muito, muito poderosa. E eu quero que você preste atenção. O nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia,
chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, e a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Então aqui, prestem atenção, Sara, cansada de não ver o resultado da promessa, porque eu acredito que ela sabia que Deus havia prometido, ela tenta pegar um atalho, tá? Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que eu estou passando. Peraí, Sara vai lá, manda Abraão deitar com Agar para gerar um filho, porque ela queria ter uma família. Aí a escrava começa a tratar ela mal, uma egípcia, tá? A escrava começa a tratar ela mal, e agora ela fala que a culpa é de Abraão, que trouxe essa vergonha sobre ela. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto a uma estrada para Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Então aqui, gente, olha o cuidado de Deus com a descendência e a linhagem de Abraão, mesmo não vindo do ventre de Sara, tá? Porque Ismael vai dar origem a uma descendência, tá? Ismael vai dar origem a uma outra descendência. Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Vai vendo. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Pois aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beolar-roi. Assim Agar deu um filho a Abraão e o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, ok? Então, quando Ismael nasce, Abraão já tinha 86 anos, ok? Muitas vezes Deus ele vai prometer coisas para nós e a gente não vai ter paciência de esperar o processo ou de viver o processo. E muitas vezes a gente vai agir como Sara. Muitas vezes a gente vai tentar fazer um atalho. Muitas vezes a gente vai tentar cumprir a promessa com as nossas próprias mãos. E aqui a gente vê Sarai pegando a escrava, entregando ao seu marido, para tentar fazer com que cumprisse uma vontade, um desejo, um sonho, uma promessa, com suas próprias mãos. Só que aqui, Deus mesmo
né? Eu acredito que não era a vontade de Deus, certo? Acredito que muitas coisas nós agimos e por não ser a vontade de Deus, Deus ainda nos abençoa, Deus ainda está conosco, mas haverá circunstâncias, amém? Então aqui, mediante a escolha de Sarai, nasce Ismael, que vai dar origem a essa nação, a esse povo, que vai ser a oposição de todos os seus parentes, ok? Deus tá falando aqui, olha, eu vou abençoar ele, mas haverá consequências, ok? Então não adianta você querer ajudar Deus. Se Deus falou, se Deus te prometeu, fica na posição. Eu acredito de todo o meu coração que essa atitude aqui atrasou um pouco a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente, na verdade, sai da rota. E voltar para a rota é um pouco demorado. Então, se a gente permanece na rota certa, não vai haver prejuízo de tempo. Mas se a gente escolhe tomar um caminho pelas nossas escolhas e pelo nosso próprio livre-arbítrio, haverá o quê? Haverá um prejuízo no tempo, ok? Vamos ler o 17 também. Abraão recebe o nome de Abraão. Abrão, né? Abrão recebe o nome de Abraão. Eu já chamo ele de Abraão. Então, Abrão recebe o nome de Abraão. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência intocável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de multidões, de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil, e seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Amém? Então vamos lá, prestem atenção, prestem muita atenção aqui. Há um período na vida, na jornada profética de Abraão, que o nome dele é mudado. E eu quero dizer para você, o nome de Abraão sendo trocado significa o DNA dele sendo reestabelecido. Ok? Deus, exatamente, Laura, Deus mudou a identidade de Abraão. Deus também fez isso comigo. Eu não mudei de nome no natural, mas o meu nome nas regiões celestiais chama a ungida de Yahvé, a ungida de Deus. Então Deus, no caminhar, no processo, ele vai trocar o nosso nome. Nós vamos adquirir um novo nome, um nome nas regiões celestiais, ok? Porque a gente foi moldado aqui nessa terra por um quê? Por uma moldura do diabo, por uma cultura de pecado. Aí a gente entra na presença de Deus e Deus, ele vai trocar a nossa identidade. Nós vamos receber um novo nome. Pergunte para Deus como é o seu nome nas regiões celestiais. O meu é a ungida de Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, Yahvé. Entendeu? Então, esse é o meu nome. Eu descobri o meu nome. Então, peça para Deus qual é o seu nome nas regiões celestiais. No final, aqui, eu vou fazer uma oração para Deus trazer para você, tá? Como que você é chamado nas regiões celestiais, certo? Aqui no final eu vou fazer, certo? A oração para que Deus venha falar para você como que você é chamado nas regiões celestiais, ok? Então vamos lá. Agora eu tô no 17, capítulo... Perdão. Onde que eu parei? Eu estou agora no... A gente leu o 15, o 16, o 17, tá. Capítulo 7. Confirmarei minha aliança com vocês e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o Deus
e o Deus de seus descendentes. Darei a você, presta atenção, e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. De quem é a terra de Canaã? Lá no começo da Bíblia. A quem foi designada a terra de Canaã? Quem que tomou a terra de Canaã? Lá no começo. Qual dos filhos de Noé qual dos descendentes de Cã herdou a terra de Canaã? Olha agora o que Deus está fazendo. Agora Deus está pegando a terra que estava de posse dos inimigos de Deus, que é os descendentes de Cã, e agora Deus está prometendo para Abraão. Gente, eu preciso te dar esses feedbacks para vocês aprender a entender a mente, a visão de Deus, ok? Cão. O cão. Tô indo de vocês. Não? Gente, é cão, não é cão, não. Amém? O sinal da aliança. Então Deus disse a Abraão, eu tô no 9, tá? Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é um sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Corte a carne do prepúcio como um sinal da aliança entre mim e vocês. Eu quero trazer um adendo aqui como médica. O que é o prepúcio? Vamos lá. Tá, vamos lá. O homem, né? Ele tem seu pênis e ele tem uma capa, certo? E ali tem o quê? Um prepúcio. E muitos homens nascem com fimose. E o que é fimose? É um impedimento desse prepúcio, né? De se mover ali, certo? A medicina entende que uma pessoa que tem fimose, ela tem dificuldade nas relações sexuais e no jato de ejaculação. Então, olha o que Deus está fazendo. Todos os homens, eu preciso que habilitem, né? Que estejam ali com o seu órgão sexual, né? Porque Deus está falando, né? De quê? Que Abraão vai ser pai de multidões, tá? Abraão vai ser pai de multidões. Então, gente, uma pessoa com fimose, ela teria dificuldade de ter o quê? Ter essa desenvoltura sexual, ejaculação e tudo isso. Então, olha o que Deus está pedindo. Olha o sinal, tá? Eu tô falando isso como médica pra você, porque eu já fui estudar isso, tá bom? Tô falando isso pra você como médica, tá? Então, aqui, Deus pede essa aliança. Todo homem tem que cortar o prepúcio. Tem que tirar qualquer tipo de impedimento. Isso aqui, gente, é sobre fertilidade. Olha aqui o que Deus está pedindo para Abraão. Todos os homens no 8º dia do nascimento vai ter que cortar o prepúcio. Você tá entendendo? Olha aqui, gente, prestem atenção nisso. Ok? Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia e depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da família. Porque Deus está falando de uma fertilidade sobre Abraão e sobre a casa de Abraão e sobre todos que estão debaixo do jugo de Abraão. Amém? Mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Então Deus aqui, presta atenção, Deus está trazendo fertilidade. É para todo mundo, tanto servo, tanto estrangeiro, todo mundo fazer essa aliança, tá? Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenham comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo um sinal da minha aliança sem fim. Além de um sinal, gente, de corte, também é um sinal de fertilidade.
O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do povo, pois quebrou a minha aliança. Presta atenção, tá? Sarai recebe o nome de Sara. Presta atenção. Primeiro, Deus muda a identidade de Abrão para Abraão. Agora, Sarai vai ter também uma identidade trocada. Amém? Presta atenção. Deus também disse a Abrão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei por meio dela e darei a você um filho. Sim, o abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo e pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai, e como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Meu Deus, é mistério. Então Abrão disse a Deus: que Ismael viva sobre a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará de Isaque. E o confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre. A minha aliança quanto a Ismael também o abençoarei, como você pediu. Peraí. Quanto a Ismael, também o abençoarei como você pediu. Então aqui Abraão pediu para Deus abençoar Ismael. E Deus falou que vai abençoar como Abraão pediu. Olha, Ismael é filho de uma desobediência, é filho de uma ansiedade do coração da mulher de Abraão, tá? Daqui a pouco eu vou contar algo para vocês. Quando Ismael também o abençoarei, como você pediu, eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque. Peraí, eu vou abençoar Ismael, vai ter 12 príncipes, eu vou abençoar ele. Mas a minha aliança é com Isaque. O meu negócio é com Isaque. O que eu tô fazendo na terra é através de Isaque, não é através de Ismael. Você já tem uma aliança com o Senhor? Filho de Sara, é confirmada com Isaque. Filho de Sara, lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Gente, vocês têm noção? Deus descia e falava com Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e o circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens, meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e todos foram circuncidados como Abraão. Ok. Então vamos lá. Eu vou contar uma história para você. Eu tinha uma discípula que ela, na época, queria muito casar, queria ter uma pessoa, enfim. E aí essa pessoa que ela estava se envolvendo era um jugo desigual, não tinha a visão cristã que ela tinha. E aí ela, tava saindo com esse rapaz, não tava fazendo as coisas certinho, e ela queria, muito espírito de orfandade, carência emocional, enfim, muita ferida na alma. Ela queria muito ter a família dela, casar, esquecer o ex-namorado dela, enfim. E aí essa pessoa, gostava muito dela e arrodeava ela pra cá, pra lá. E aí, prestem atenção,
essa menina pegou e falava pra mim, Lari, será que o fulano é de Deus pra mim? E ela ficava perguntando pra mim, fulano é de Deus? Fulano é isso? Não. E eu falava assim, Deus, eu não vou ficar orando, né, perguntando se é, se não é, eu não vou decidir isso, né, imagina, uma pastora, a gente tem sempre uma voz de muita autoridade, então tem gente que fala assim, se você falar pra mim que isso aí tem fogo estranho, eu nunca mais assisto esse pastor, então tem que tomar muito cuidado, né, quando você tem uma autoridade. E aí, eu acredito que um dia ou outro eu falei, Deus, se é o fulano, me responde, eu respondi ela, mas direto ela falava, me fala, o fulano é pra mim, é de Deus, e é a promessa de Deus pra mim. E de verdade, eu não esperava que Deus fosse me responder. Não esperava, jamais. Eu não esperava que Deus pudesse me responder. E um dia Deus falou pra mim, Larissa, fala pra fulana que esse fulano aí não foi aquilo que eu predestinei para ela. Mas mediante a escolha dela, eu a abençoarei, mas haverá suas consequências. Quando Deus fala isso para mim, eu choco, eu falo... E aí eu cheguei para ela, eu falei, olha, Deus mandou te dizer, eu não esperava que ele fosse me responder, que não foi o fulano que ele escolheu para você. Isso é uma escolha sua, do seu livre-arbítrio, da sua mente. Isso aí foi algo que você escolheu. E Deus mandou te dizer que haverá consequências. Vai escutando. E aí, eu falei, Deus falou que vai te abençoar, mas haverá consequências. E aí, essa pessoa, né, fez que queria seguir a mesma fé dela, na época, fez tudo que ela queria, até casar. Aí quando casou, a pessoa se rebelou, falou, eu não sou cristão nada, eu sou católico, e começou a encher muito o saco dela, por ela servir o Deus e servir, né, enfim. E essa menina sofreu muito, demais, com o jugo desigual, e é isso, e aquilo que Deus tinha falado realmente era. Então, o que eu entendo? Ela poderia ter esperado por algo, poderia ter orado. É diferente eu e o pastor Júnior, né? Eu orei, eu me entreguei, eu fiquei em santidade, tá? Eu era totalmente do mundo, mundana. E quando eu entrei na presença de Deus, eu falei, Deus, eu vou esperar o meu marido em santidade. E eu esperei o meu marido. E Deus trouxe o pastor Júnior. Nós tivemos, né? E quando nós nos conhecemos, nós ficamos 3 meses orando, o mesmo jugo. Ele não tinha a mesma espiritualidade que eu, mas ele tinha o mesmo jugo. Ele começou a se dedicar, ele me conheceu no ministério já, eu, né, liderando o ministério. Ele abraçou meu ministério. Eu falei pra ele, assim, você tá disposto a abraçar o meu ministério? Eu sou isso e vai ser daqui pra pior. Eu vou manifestar ainda mais o reino de Deus. Então, Deus confirmou através de profetas, isso, aquilo, outro. Então, gente, orem a Deus e não tentem pegar o atalho. Não tentem fazer as coisas do jeito de vocês, certo? E quando o pastor Júnior estava para chegar na minha vida, o diabo mandou propostas, mandou pratos, né? O diabo, ele mandava proposta, mandava pratos. Só que todo prato que o diabo mandava, ele parecia ser muito bonito, mas ele não tinha a essência que eu pedi. Eu falei, Deus, eu quero um homem genuíno, um homem segundo o seu coração, eu quero um homem cristão. Você tá entendendo? Então o diabo, muitas vezes, perto da sua promessa acontecer, ele vai mandar algo muito parecido com a sua promessa, para que você venha cair em tentação. Para que você venha o quê? Às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma loucura, uma pressa desfreada. Gente, aqui, prestem atenção. Abraão e Sara tá concebendo. Abraão tinha 100 anos e Sara 90, tá? Então, quando o filho dele está chegando. Então, eu quero que você hoje para de ficar falando, mas eu tô velho, eu tô velha, mas quando que isso vai acontecer? Minha promessa não chega nunca, ok? Então, eu preciso hoje que você só comece a agradecer. Só comece a agradecer, porque a sua promessa, ela já está assinada nas regiões celestiais. Para ela vir o mais rápido possível, você precisa manifestar ela nas regiões naturais. Eu vou ensinar você a fazer isso,
na segunda-feira, no culto da quarta dimensão que eu vou fazer para você, tá? E vai ser sobrenatural, vai ser profético, vai ser algo assim avassalador, vai ser algo tremendo. Então, gente, vocês perceberam aqui que o processo com Deus muitas vezes é moroso, é lento, mas Deus quer de nós o quê? Deus quer que a gente saiba esperar confiante, ok? E hoje eu tenho um casamento, né? Que eu dei o exemplo do meu casamento. Hoje eu tenho um casamento saudável, não tem ciúme, não tem cobrança, não tem briga. Hoje na madrugada nós oramos juntos. Então, isso é um jugo leve, sabe? O meu esposo, ele não se importa, eu não me importo também. Ele tá buscando Jesus, ele faz os jejuns dele, eu faço os meus. Tudo é num propósito só. Nós hoje somos pastor, nós dois, pastor, presidente da Global, ele está comigo, certo? Então, isso é saudável. Agora, imagina se eu me caso com um homem que não gostava do meu ministério. Eu não estava vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Eu talvez não estaria aqui com vocês agora. Ok? Então, eu quero que vocês pensem muito bem antes de casar, porque um casamento ou atrofia seu ministério, ou explode o seu ministério, ou expande seu ministério, tá? E não só casamento, um filho, né? Então, enquanto o seu coração estiver, presta atenção, na promessa, Deus fez a promessa e você quer ali o carro, a casa, aquele emprego, aquele filho, aquele casamento. Tira seus olhos da promessa e põe os seus olhos no dono da promessa. Põe seus olhos no dono da promessa, ok? Muitas vezes Deus, Ele não nos concede algo porque nós estamos idolatrando a promessa que Ele nos prometeu. E aí Deus tem medo de te entregar e você, quando isso chegar, você idolatrar, você deixar Ele. Gente, Deus não divide a glória dele com ninguém. O pastor Júnior sabe que eu amo muito mais Deus do que ele. Todo mundo sabe, a minha família sabe, todo mundo sabe que não dá pra competir com o amor que eu tenho por Deus, com as loucuras que eu faço por Deus. Todo mundo sabe disso. Agora, tem pessoas que na nossa volta não aceita você amar mais Deus que o seu esposo ou que a sua esposa. Não aceita você. Você tá entendendo? Então, em nome de Jesus, hoje, sonda o seu coração. Fala, Deus, será que os meus olhos estão em alguma coisa que não seja o Senhor? Será que os meus olhos estão em bens materiais? Será que os meus olhos estão em alguma conquista aqui da terra? Pai, se tiver, por favor, destrona isso, tira na raiz e coloca agora os meus olhos no dono da promessa. Ok? Então, gente, esse é o segredo, tá? Esse é o segredo. Você vai perceber que Deus só vai dar Isaac para Abraão e para Sara quando a identidade deles é mudada. Deus, ele não vai te dar a sua promessa com a sua identidade não tratada. Porque se Deus te entregar e a sua identidade não tiver tratada, você vai ser induzido a idolatrar isso que você recebeu, ok? Então, que a sua oração seja, Senhor, eu me coloco diante dos teus olhos. Por que você acha que nos capítulos um pouco à frente, aqui, Deus vai pedir para Abraão sacrificar Isaac? Por quê? Porque Deus queria testar o coração, provar o coração. Um sacrifício é algo irreversível. Um sacrifício é algo que Deus toma e não te devolve mais. Abraão espera por esse filho mais de 25 anos. Presta atenção, pega a visão aqui. Aí Deus vai pedir para Abraão sacrificar Isaac. Aí Abraão pega e leva Isaac lá para sacrificar. E você sacrificaria? Para Abraão tomar a atitude de ir sacrificar Isaac, escuta aqui. Abraão conhecia Deus, confiava em Deus, já tinha história com Deus, já tinha passado coisas com Deus. Ele falou assim, ele não tá me pedindo isso à toa. Alguma coisa ele tem. Deus me pediu minha profissão.
E eu sabia que o dia que eu entregasse a minha profissão, nunca mais eu poderia voltar atrás. E eu escolhi confiar em Deus. Então Deus, na nossa caminhada, Ele vai nos pedir Isaques. E Ele quer saber se o nosso coração está no Isaque ou está na promessa. Ele quer saber se o nosso coração está no Isaque ou se está na promessa, no dono da promessa. Então, muitas vezes, presta atenção aqui, porque isso sempre acontece comigo. Muitas vezes, para a gente ter o salto para o próximo nível, para viver aquilo, antes Deus vai fazer o teste, a prova. E às vezes a prova, Deus vai falar assim, fulano, me sacrifica isso. Eu quero isso. Porque primeiro Deus testa caráter. Primeiro Deus testa coração. Primeiro Deus testa a sua personalidade. Para depois falar, seu coração não tá nisso daí não. Seu coração tá no meu reino. Eu vou te dar. E aí Deus expande seu ministério, dá sua empresa, faz isso, faz aquilo. Porque talvez você tá aqui, o seu chamado, ele não é você ter um ministério. Você pode exercer seu ministério na sua empresa, na sua loja, certo? Pode. Então, muitas vezes, aquilo que Deus te prometeu precede de uma prova de fogo. Só que no dia da prova de fogo, o céu vai estar anotando qual vai ser a sua atitude. Amém? Então, Deus ele pode te pedir diversos tipos de sacrifício. Deus pode te pedir um emprego, uma empresa, uma profissão, um relacionamento. Deus pode te pedir uma amizade. Deus pode te pedir deixar de ir num lugar. Deus pode te pedir suas redes sociais. Deus pode te pedir, mas aquilo que Deus te pedir é algo que tem seu coração. Eu quero contar uma história para você aqui, que aconteceu comigo. Quando eu me posicionei com Deus, tá? Foi mais ou menos em 2016, e eu fazia um cursinho de residência médica. Melhor cursinho de Curitiba. Melhor cursinho. Então, né? Ali, ou seja, eu fui forjada num meio de muita gente com poder aquisitivo, muita gente filhinho de papai, né? Eu venho de uma família onde o meu pai e minha mãe são empresários, têm muita condição financeira, glória a Deus. Então eu sempre fui metida, soberba e tudo isso. E Deus me quebrou, tá? Escuta. E nisso, nessa história toda, eu viajei, ia para os Estados Unidos sempre, ia para os Caribes, e sempre viajei, muitas fotos, sempre fiz o que eu queria. Isso na época da faculdade, tá? E aí, eu me posiciono com Deus, ok? E eu era muito exibida, mostrava minhas fotos nas redes sociais, tanto é que eu já não tenho nenhuma das fotos que Deus mandou tirar. Vai escutando. E aí eu me posiciono com Deus e eu falei pro Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu estou disposta a sacrificar qualquer coisa para viver o sobrenatural de Deus. E eu quero mergulhar de cabeça. E eu fiz essa oração, tá? Eu fiz essa oração e falei para Deus que eu tava disposta a abrir mão de qualquer coisa. Eu tava ali com meu coração rendido, tá? Vai escutando. E aí, eu tava dentro do cursinho de residência. No meio da aula, a presença de Deus veio muito forte dentro de mim. E Deus falou assim pra mim, exclui todas as suas fotos de viagem, fazendo parto, fazendo cirurgia. Gente, eu era exibida demais. Eu tinha foto fazendo cirurgia, pegando o nenenzinho no colo. Você sabe que médico vive nesse meio, né? Então eu tinha foto pra cá, foto pra lá. E, né? Enfim, eu era assim, muito exibida, vamos se dizer assim. E aí eu falei, Deus, mas... Aí na hora eu falei, Deus, mas até as fotos do hospital, até as... Deus falou, todas. Eu falei, mas... E a do HD, ele, todas, das redes sociais, do HD, eu quero que você extermina essas fotos. Essa foi a palavra, mas ele não falava o porquê. Ele não falava o porquê.
E aquilo ali, aí o cursinho já acabou pra mim ali, eu não consegui prestar atenção, e eu ficava ali no meu celular, pegava meu iPhone e olhava mais de 3.000 e poucas fotos, e eu falava, meu Deus, mas por que Deus quer te pegar as minhas fotos? Por que Deus quer isso? Aí tá. Aí na época eu entrei dentro do ônibus pra vir embora, né? Porque eu morava com meu avô, peguei dentro do ônibus pra vir embora. Quando eu entrei dentro do ônibus, o Espírito Santo de novo. Você não falou que estava disposta a sacrificar qualquer coisa para ter a minha presença, para viver o sobrenatural? O Espírito Santo me lembrando. Eu falei, sim, eu falei. Eu falei assim, então o que você está esperando para excluir todas as suas fotos? E aí, meu irmão, minha irmã, eu fui lá e selecionei tudo, excluí, fui dos apagados, excluí, e no outro dia eu já ia excluir de todas as redes sociais, ou mais tarde, né? E quando eu excluo do meu celular, até então Deus não tinha falado o porquê. Presta atenção. Quando eu excluí, Deus fala comigo. Todos esses lugares que você foi, todas essas coisas que você fez, eu não estava com você. E você tem se idolatrado, você tem se envaidecido mediante todos esses lugares. Mas a partir de agora, todos os lugares que você pisar a planta dos seus pés, eu estarei com você. E você vai começar a fotografar, fazer vídeo de muitos lugares nas nações da terra, lugar que você nunca imaginou ir. Gente, quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Era como se uma escama tivesse saindo dos meus olhos. E aí eu começava a lembrar de vezes que eu pegava e falava assim, eu já fui em tal lugar, e mostrava, e me envandecia, e falava, e aquela soberba, aquela mitidez, e eu comecei a ir nesses lugares, Deus começou a me lembrar daquele nojo, daquela, sabe, é uma coisa muito mesquinha. E eu falei, Deus, me muda, me transforma. Eu não quero ser assim, Senhor. Eu não suporto ser assim mais. E, gente, eu excluí de tudo. Deus me pediu. E depois desse tempo, eu fui para muitas nações, eu viajei, mas todos os lugares que eu fui em santidade. Eu fui debaixo da presença de Deus. Então, Deus me pediu um sacrifício. Ali, no caso, foi para o quê? Eu preciso que você faz isso para mim, mexer no seu caráter agora. Eu preciso entrar na sua alma, Larissa, e eu preciso tirar algumas coisas que foi o diabo que colocou, instalou em você, e nós precisamos dar uma quebrada em você. Gente, foi um ano onde Deus me tratou, me moldou, sabe? Deus me tratou de uma forma que eu sentia remorso, tristeza, angústia, dor, eu sentia tudo que vocês pudessem imaginar, toda vez que eu lembrava das coisas que eu falava. Ok? Eu falei, Deus, a partir de hoje eu não quero confiar mais no dinheiro, nas riquezas dos meus pais, mas eu quero confiar no Senhor, eu quero confiar naquilo que o Senhor tem. E aí Deus começou a me tratar, Deus começou a falar comigo, Deus começou a me moldar. E aí Deus trocou minha identidade. Isso foi uma das coisas que Ele me pediu. E talvez às vezes Deus te peça as coisas, você não entenda o porquê que Ele está pedindo. E muitas vezes está relacionado ao seu caráter, está relacionado a uma ferida que Ele precisa tratar, que Ele precisa mudar. Amém? Então, gente, no nome de Jesus, quando Deus te pedir algo, tá? Quando Deus te pedir para você jogar algo fora, é porque essa coisa não combina mais com sua identidade nova, com seu novo nome nas regiões celestiais. Isso não combina mais com o seu nome novo. Às vezes Deus vai te pedir um estilo de roupa. Tira essas roupas, essa roupa é vulgar. Quero que você use mais isso não. Tira esses palavrões, tira esse seu jeito, essas gírias da boca. Então, o que Deus está te pedindo? Muitas vezes está relacionado com a nova identidade, com aquilo que Deus quer fazer. E, gente, é incrível. Hoje, né, eu vou em muitos lugares, passeio e não consigo mais ser aquela pessoa, porque o meu coração está em outro lugar. Hoje a minha ostentação, sabe qual que é? A unção.
Eu ostento hoje sim o que eu faço na presença de Deus, que eu sei que não é fácil. Eu ostento porque eu busco. Eu tenho unção, eu sei o que eu carrego. Isso me custa um alto preço. Então, eu falo sim, eu acordo às 2:30 da manhã, eu faço devocional todo dia, eu tenho uma vida alinhada com o meu Senhor Jesus. Isso hoje é a minha coroa, isso hoje é o meu tesouro, é o que eu conquistei com Deus. Amém? É o que eu conquistei com Deus. Então, que isso seja hoje o seu estilo, a sustentação. Que hoje seja o que? O seu estilo de vida com Deus, sua intimidade. Você está entendendo? É isso. É sobre isso. Então, Deus, ele quer trocar o seu nome. Enquanto você estiver nesse processo, Deus está colocando em você uma nova identidade e ele vai te dar um novo nome. Ele vai te dar um novo nome. Esse novo nome, ele vai ser aquilo que você vai manifestar na terra. E eu falei, Deus, por que ungida de Yahvé? Ele falou assim, porque o meu óleo está sobre você. O meu óleo está sobre você. Quando ele falou, o meu óleo está sobre você, eu entendi porque eu vivo dentro do óleo de Deus. Eu estou buscando ele, eu estou todo o tempo. Eu tenho uma entrega radical ao Senhor. Porque o diabo me tomou 10 anos. Eu me posicionei aos 25 anos. Se eu tivesse começado com 15, eu tinha ganhado 10 anos, eu perdi 10 anos da minha vida, 10 anos que é irrecuperável. Por isso que eu tento fazer tudo com muita violência, muita força para Deus, de forma muito drástica, porque eu estou tentando ainda recuperar 10 anos que o diabo me roubou. Não deixa mais o diabo te roubar. E, gente, não ache que dinheiro é a moeda mais valiosa do mundo. Não pense que cargo, não. A moeda mais valiosa do mundo chama tempo. E o tempo aqui é irrecuperável. Nós estamos no Cronos. Nós temos 3 tipos de tempo, né? Cronos, que é aqui, tem 24 horas cada dia, 365 dias cada ano. Kairos, que é um tempo indefinido, certo? E nós temos o Aion, que é na eternidade. Eterno, nunca vai acabar, certo? Nunca vai acabar. Vamos lá, só para você entender. Cronos, Terra, Gênesis, Apocalipse. Gênesis, Apocalipse, início e fim. Dia de 24 horas. Eu não consigo voltar no ontem, porque a vida está passando. Kairos. Às vezes tem pessoas que têm uma experiência com Deus, vai numa dimensão, ela ficou aqui, presta atenção, ela ficou aqui 5 dias arrebatada, ela ficou às vezes 5 meses lá no Kairos. É um tempo diferente do tempo Cronos. Enquanto aqui 5 dias, lá pode ser 5 meses que você ficou lá, certo? Mas o tempo lá também é definido, acaba pela experiência que você tem, certo? E depois nós vamos ter o Aion, que vai ser o quê? Na eternidade, né? Vai ser aquilo que nós nunca vai ter fim, para sempre. O que é para sempre? Eternidade. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso, certo? Amém? Glória a Deus. Então, eu quero aqui lembrar vocês que na sexta-feira eu vou orar agora por vocês, para que Deus traga na sua mente, venha explodir na sua mente qual que é o seu nome nas regiões celestiais. Mas antes de eu orar por você, eu vou postar hoje a tarefa de ontem e de hoje, tá? De ontem e de hoje, prestem atenção. Sexta-feira tem o culto da Nani sobre posicionamento espiritual. Segunda-feira tem o sobre a 4ª dimensão. Vai ser tremendo, vai ser sobrenatural, tá? Você que não fez sua inscrição ainda para nossa conferência, faça, porque eu acredito de todo o meu coração que em março nós vamos encerrar as inscrições, não vamos talvez conseguir nem ir para o segundo lote, tá bom? Porque o povo tá comprando desfreadamente. Nós deu início à abertura já com mais de 1.200 inscrições, certo? A imersão, que vai ser essa Masterclass sobrenatural, o que é essa Masterclass sobrenatural? É um dia inteiro que vai ser uma aula sobrenatural, onde eu vou estar falando, né, sobre a criação, vou estar falando sobre anjos caídos, seres intraterrenos, extraterrenos. Eu vou trazer temas que são polêmicos e que muitas vezes a gente fala. Tem muito crente que fala, isso não existe. Eu vou trazer isso para vocês, tá bom? Vou trazer isso para vocês. Então vai ser uma Masterclass
muito sobrenatural. É R$ 59,90 para participar, é dia 2 de março. São 7, 8 horas, tá? Online. E depois, além do vídeo, né? Dessa super aula que você vai ter, você tem acesso ainda a 2 anos dentro da plataforma, do mesmo conteúdo. Vai ter e-book, vai ter lives, vai ter muitas coisas que eu vou estar colocando ali como material, ok? E eu não tenho interesse nenhum depois em vender, tá? Essa masterclass. Então eu coloquei num preço lá em cima. Por quê? Eu vou falar de coisas que uma pessoa religiosa não aguentaria, tá? Não aguentaria. Então, nessa masterclass que eu vou estar fazendo, eu preciso que você seja maduro. Porque se você for religioso, você vai se escandalizar. Tem muitos mistérios aqui na Terra, tá? Um deles é Sete Salém, que é uma dimensão espiritual. Eu vou explicar ela pra você, tá? Então, tem muitas coisas sobrenaturais que o religioso que foi doutrinado a ser assim, ó, não dá conta, tá? Então, o povo já tá comprando desfreadamente, tá? Eu acredito que a gente fecha a sala antes do dia, então não deixe pra última hora pra você não ficar chorando. Então, prestem atenção, tá? É dia 2 de março, vai ser sobrenatural. Eu vou trazer só temas, vou falar sobre a era apocalíptica que nós estamos entrando agora, sobre essa questão de estocar alimentos, o que eu posso trazer para vocês. Então, vai ser aí mais de 15 módulos. Toda a imersão minha dura entre 7 e 9 horas, o dia inteiro, é sobrenatural. Então, vai ser sobrenatural. Vai ser no formato de masterclass. Imersão, ela é diferente, então essa aí vai ser diferente, vai ser no formato de masterclass, que eu vou trazer muitas imagens, vou dar aula, vou explicar muita coisa e vai ser sobrenatural, ok? Vai ser sobrenatural, vou trazer muita coisa. Tem alguns tópicos que eu não coloquei ali no copy para vocês não se escandalizar, tá bom? Eu só deixei aquilo que é mais certo. Então, vamos lá, chama a Nani, tá? Ali na minha bio tem ali, chama a Nani, fala com ela, tá? Eu vou colocar aqui nas redes sociais. Eu quero orar agora para você descobrir qual que é o seu nome nas regiões celestiais. Talvez você não vai conseguir, mas no decorrer do dia Deus pode falar com você, tá? E o que é esse nome? É como você é conhecido nas regiões celestiais. Não é exatamente um nome, é como você como você é conhecido. Por exemplo, eu falei, Deus, eu quero saber como que é. Eu recebi essa impartição, tá? Recebi essa impartição lá em Miami, de um pastor. Pastor, vi ele falando que o fulano é conhecido nas regiões celestiais como fulano. Eu falei, no final do culto, eu falei, pastor, é o seguinte, eu quero esse trem que o senhor tem, que você sabe os nomes das pessoas na região celestial. Então, ele orou, botou a mão na minha cabeça, eu caí no chão, trucutado, eu falei, peguei. Aí passou uns dias, eu falei, Deus, eu quero saber qual que é o meu nome nas regiões celestiais. Amém? Então, vamos lá. Fecha os teus olhos, tá? Gente, eu vou passar para vocês, depois eu vou colocar ali na minha bio o link aonde vocês conseguem falar com a Nani, tá? Para fazer a imersão, tá bom? Ou a masterclass, melhor. É que a gente fez tanta imersão e agora é masterclass, eu troco. Então, fecha os olhos agora, amém? Coloca a mão assim no seu coração, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero aqui orar agora por todos os teus filhos e filhas. Pai, é no nome de Jesus. O Senhor, Pai, nos designa, Pai, sermos conhecidos nas regiões celestiais, com uma frase, com um jargão, com um nome. E, Senhor Deus, aqui todos que estão aqui, eu gostaria, Pai, que o Senhor, Pai, se revelasse a cada um deles, Pai, e colocasse agora dentro do testemunho interior, que nele, como eles são conhecidos nas regiões celestiais. Qual é o nome deles nas regiões celestiais? Qual é a essência deles nas regiões celestiais? Pai, no nome de Jesus agora, eu declaro, Pai, que o anjo do Senhor começa a derramar um óleo da cabeça aos pés. E esse óleo vai sendo derramado agora. E, Pai, o Espírito Santo traz agora, Senhor Deus, como é o nome deles nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus.
palavra de discernimento, palavra de conhecimento no seu espírito de como você se chama nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Que isso venha muito forte agora na sua mente espiritual, no seu espírito, em nome de Jesus. Que isso comece agora a ecoar dentro de você, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu declaro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Certo? Amém? Glória a Deus. E aí? Deus mostrou pra você qual é? Deus falou pra você qual é? Eu já vou falar quais capítulos. Se Deus trouxe a impressão no seu coração, já escreve aí. Ó, nós lemos até o 17, certo? Nós lemos 3 capítulos. Então fica o 18, o 19, o 20 e o 21 para casa. Fica 4 capítulos para casa. E a gente retoma no 22. Amém? A gente retoma no 22. Uau! Deus trouxe para você a minha. Que lindo! Adoradora. Joia preciosa, trovão, arqueiro de fogo, escolhido do Senhor. Uau! Filha amada do Pai. Você sabe o seu, amor? Acho que é filho amado. O Júnior falou filho amado. Filho amado. Fortaleza. Agraciada, guerreira ungida do Senhor. Meu nome é Chamá. Uau! Preciosa unção. Uau! Menina dos olhos de Deus. Vitória régia. Guerreira de Jeová. Filha amada Emanaia. El Shaddai. Serva do Senhor. Guerrilheira ungida. Restaurada, Shua, menina dos olhos de Deus, filha amada, minha menina, coluna no templo, guardada de Yeshua, guerreira do Pai, a consagrada desde o ventre da mãe, minha menina, uau, gente, a justiceira, uau, gente, eu tô impactada, flor de mirra, que lindo. Filha do fogo, filha amada, labareda de fogo. Uau, guerreira celestial. Uau, gente, que coisa maravilhosa. Renascida de Deus, ungida do Senhor, minha linda, flor do deserto. Uau, a flecha. Eleita amada, flor no seu jardim, vida dada por Deus. Eu vi uma luz como um relâmpago, filha do Eterno. Akira, brilhante e leal, amada do Pai. Filha amada do Pai. Gente, que lindo, que coisa maravilhosa. Princesa do Senhor. Uau. Pessoal, eu também quero convidar vocês às 3 horas da manhã. Está nas orações conosco. Para participar é só entrar no grupo. É só clicar no link. Hoje nós entramos no Tribunal de Deus. Foi tremendo, foi maravilhoso, foi profético, tá? Foi maravilhoso, foi algo assim maravilhoso, certo? Hoje eu vou deixar a live gravada até meio-dia, então compartilhe com quem você desejar, tá bom? Compartilhe aí, gente, com pelo menos 50 pessoas, amém? Amanhã nós nos vemos 4h44, 3 horas tem oração, e descansar é só na glória, amém? A nossa querida Neuza Tioca partiu, foi uma das minhas professoras, uma das mulheres que somou no meu Ministério de Libertação e de Batalha Espiritual. Minha saudação a essa grande guerreira que descansa no Pai. E um dia nós descansaremos, mas enquanto nós não estamos na glória, nós vamos trabalhar. Nós vamos manifestar o reino de Deus com violência. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que usam de força se apoderam dele. Mateus 11:18. Esse é o nosso jargão, amém? Ó, Deus abençoe todos vocês, amados, lindos, preciosos do Senhor Jesus.